Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Luana, depois eu passo os slides para você, tá? Tá bom. Qual assunto que nós paramos semana passada? Os elementos intrínsecos, professor. Qual foi? Nos elementos intrínsecos. Ah, tá. Pessoal, semana passada acabei tendo um contratempo aqui, não consegui participar. Quer dizer, meu contratempo acabou muito tarde. Acabei não conseguindo entrar. Achei chato entrar muito no final da reunião do Isaac. E aí, o que vocês acharam do que ele falou? Com relação à matéria que está sendo dada. Professor, ele falou tanta coisa. Aham. Ele falou dos retrocessos que a gente está enfrentando. Ah, mas isso é a parte legislativa, né? Não na parte sindical, certo? É, Entendi. Mas ele não falou nada de negociação, falou também. se a negociação tem sido frutífera, se não tem, se pós-reforma melhorou a negociação ou piorou, frente ao artigo 611A e 611B. Eu achei que ele teve uma visão mais geral, assim, né? Ele falou que depois da reforma trabalhista, o Brasil entrou num ranking entre os 10 países piores para os trabalhadores. Entrou agora no ranking, já não entrou pós-reforma, não. Começou a entrar agora em 2021, na verdade. Entrar no ranking de menos proteção trabalhista, de acordo com a OIT. Mas ainda assim não deixa de ser membro da OIT e ainda assim tem bastante organização, tem bastante convenção da Organização Internacional do Trabalho que tá ratificada pelo país, né? E realmente entrou nesse esquema agora. Mas é por isso que a gente está estudando com o direito coletivo 3, né? Porque se você considera que o legislado prevalece sobre o negociado, como é o entendimento do STF, a gente chama os sindicatos de um ator social, né? O sindicato é um ator social, isso é recorrente a gente fazer referência a essa menção. O sindicato é um ator social e ele é um ator social porque ele melhora a condição das pessoas. E aí eu gostaria de ter até participado para perguntar isso talvez, né? Se a legislação veio retirando direitos, qual é o papel do sindicato nisso se o sindicato tem que ter negociação? E se a negociação prevalece o negociado sobre o legislado, não tem que reafirmar o papel do sindicato com relação a isso? É como se o sindicato desse uma banana para aquilo que foi legislado e fosse para cima em melhoria de condições sociais do trabalhador, né? Não me importa que vocês estão legislando. Eu, como sindicato, estou conquistando muito mais do que o próprio legislativo. Mas isso é uma utopia, isso é um mundo ideal para um sindicato, né? Deixa os caras lá se debaterem em leis do trabalho. Meu papel não é esse. Meu papel é eu conquistar cada vez mais direitos e garantias ao trabalhador numa negociação coletiva, né?
E a gente tem instrumentos Professor. para isso. Tem greve, tem uma série de instrumentos aqui. Pois não. A impressão que a gente dá estudando, não sei, é que a impressão que se dá é que o sindicato, em vez dele lutar pelos direitos, ele está se enquadrando nos direitos retirados do trabalhador. Exatamente, é isso mesmo. É essa mudança de paradigma que o sindicato tem que mudar. A partir da reforma trabalhista, é esse o novo foco do sindicato. Por isso que muitos defendem que tem que ter pluralidade sindical, para acabar com o monopólio de um sindicato e ver se ter esse sindicato, ter mais de um sindicato na mesma base territorial, tenha mais representatividade e consiga fazer uma luta de direitos aí melhor, uma conquista social melhor aí. E aí, volto a repetir, o que você falou, tinha um colega meu, mestrado, que o trabalho de mestrado dele era narrar, dissertar, que as convenções coletivas nada mais fazem do que copiar o texto legal. Você pega muitos sindicatos, não dos metalúrgicos, talvez isso não ocorra, mas muitos sindicatos acabam pegando as convenções coletivas da categoria, na hora da negociação, repetem o texto legal da lei. Repetem o texto de acordo de compensação, repetem o texto de banco de horas, repetem o texto de uma série de coisas. Ou seja, não inova em nada. É um mero repetidor de instituto legal. Aí me parece que perde um tanto quanto a finalidade, né? Assim. Então, se eles realmente não se reinventarem, realmente o que vai ficar, o legislativo sempre vai criar processos ou legislações e sempre vai sobrepor essa questão dos sindicatos, né? É isso que acontece na negociação. Mas, enfim, voltando à aula, semana que vem nós temos atividade, né? Eu vou lançar lá no EVA, no horário de aula. Acho que eu não vou dar trabalho, não. Vai ser 5 questõezinhas mesmo. Mas vocês estão tirando de letra, né? Igual da outra prova, professor? Hã? Igual da outra prova? Estava suave, não estava? Tá. Se for assim, tá bom. Então tá bom. O pessoal do sexto semestre está reclamando das minhas provas do sexto semestre, tá vendo? A aluna pediu para você. Aí eu fico bravo, que a aluna falou: você pode ser mais claro nas suas questões? Eu falei: não é eu que não estou sendo claro, vocês que não estão entendendo as minhas questões. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Aí ela falou: não, professor, que está difícil, a gente sempre foi bem nas outras matérias. Eu falei: eu quero que vocês pensem. É isso. Professor, e o que é sua aula de laboratório? Nossa Senhora. Patrícia, pelo amor de Deus, né? Você não vai se assustar, não, né? Professor, para que turma que é aquela? É para lá no 10º, né? Não, nono semestre. Nossa, eu fiquei assustada. Eu vi que vocês abandonaram o barco antes de terminar a aula. Nossa, mãe, falei, vou nadar em outra praia. Peças direito do 7º, que dirá fazer aquilo? Não, gente, não é difícil, não. Vocês têm que fazer lá. Porque é o seguinte, não é isso. Mas olha só o que eu estou fazendo. E vocês vão ser meus alunos, se Deus quiser. Não sei, né? Não sei se vai pegar mais turma no laboratório, porque eu acho que vai acabar que não vai ter tanta turma assim. O professor Sandro vai pegar tudo, porque ele só passa para mim o que é excedente, né? Porque eu não sou do laboratório. Mas o que acontece é o seguinte, eu vou dar 5, as peças, todo mundo tem 5. Eu não vou ficar corrigindo peça. Falei isso para eles. O que eu vou avaliar é a prova. Então, quem entregou no prazo e entregou, leva 5. Quem entregou fora do prazo, vai diminuindo proporcionalmente a quanto tempo ficou longe do prazo. Ficou um mês longe do prazo, a peça vale 2. Ficou um dia antes do prazo, a peça vale 5 ainda. Ficou uma semana, vale 4,5. Ficou 2 semanas, vale 4. Então, o que vale agora é o prazo. E na prova eu vou cobrar efetivamente. Os alunos estão reclamando, realmente, estão assustados, mas eu preciso chamar vocês para a realidade. Eu não posso ficar aqui fazendo pecinha boba. Aí vocês escolhem o direito de trabalho todo empolgado, porque a maioria não escolhe mesmo, já estou conformado com isso. Aí chega lá, cai uma puta de uma prova difícil, como eu tenho visto lá, entendeu?
Porque as provas não são tão fáceis. Tem algumas que o aluno dá sorte são mais fáceis, são menos elaboradas. Mas tem umas, as petições iniciais geralmente têm muito direito a postular. E pontua indicando artigo de lei, súmula e OJ. Mas isso é fácil de resolver. É só pegar aquilo que eu sempre falo, saber manusear uma CLT na hora da prova com um índice remissivo. Eu acho que é mais simples, inclusive, do que outro ramo do direito nesse sentido, mas porque lá no índice remissivo vai ter tudo, a indicação do fundamento legal, aquelas CLTs da LTR, né? Professor, mas daí não seria interessante você corrigir as peças dos alunos para saber qual que é o erro pontual que Não, eles têm? aí eu fui mais bonzinho com eles, seria interessante realmente. Mas o que acontece é o seguinte, eu falei para eles o seguinte, a gente deu a última peça ontem, aí tem mais 2 semanas ainda de aula antes da prova. Aí agora eu vou dar a devolutiva para eles da peça que eu vou escolher na prova. Olha só que boiada. Então, a peça que eu der a devolutiva com a correção é a peça que eu vou dar na prova. É lógico que com outro fundamento jurídico, outro caso, né? Aí vai, tipo, cair remuneração, estabilidade, horas extras, que mais? Não, brincadeira. A cara do Diego tá lá. Não vai cair isso tudo, não. Mas pelo menos o aluno sai aprendendo, poxa. Não é que vai ficar, vai fazer pecinha de Coitado petições. do pessoal lá, viu? Coitado do pessoal. Não. Vai fazer pecinha de um pedido e reclamação. Dificilmente na vida de vocês vão se confrontar com uma reclamação trabalhista com um pedido. Aí eu vou colocar lá um pedidinho, hora extra, a fazer 2 folhas de petição inicial. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos se aproximar um pouco da realidade, porque lá no exame da ordem, pesquisem para vocês verem as peças trabalhistas lá no concurso da OAB lá. Primeiro que cai em 4 peças só. Desses trocentos concursos aí que eu acompanhei, cai petição inicial com muita recorrência, contestação com recorrência, recurso ordinário com recorrência e consignação, pagamento em pouca recorrência. Pronto, acabou. São 4 peças. Mas tem mais peças no direito do trabalho. Porque é muito difícil o examinador, na banca de ordem, fazer recurso de revista, por exemplo. Porque aí ele tem que dar um acórdão para vocês lerem. Ele teria que dar um acórdão paradigma. Agravo de instrumento no recurso de revista. Ele vai ter que dar uma decisão denegatória, aí seria um pouco mais fácil. Na fase de execução, ele vai ter que trazer um tema de execução para fazer embargo de execução, depois agravo de petição, depois recurso de revista. Complica muito. Então, é mais enxuto o cara fazer essas 4 peças. E esses últimos, do exame 10º, 11º até agora, é tudo isso. É petição inicial, contestação, recurso ordinário, consignação e pagamento. E eu achei uma contra-razões de RO, de recurso ordinário. Sangue fogo. Mas não é difícil. Eu ajudo Não. vocês. Hã? Professor, olha que eu não sou de desistir de nada, viu? Mas eu assisti sua aula, fiquei com medo. Eu falei, acho que eu vou nadar em outra praia dessa vez. Uma hora vocês vão ter que escolher direito de trabalho. Ou vocês vão escolher... Porque não sei se eu vou ter mais turma de laboratório. Porque não sei se vai ter excedente para o professor Sandro. Entendeu? Mas eu não sei. O Sandro também dá trabalho? Ele dá um laboratório de trabalho. Hum. Mas eu não sei como é que é o esquema dele, de verdade. Não sei se é fácil, se é difícil, se é igual às minhas, se não é. Mas a minha é para vocês pensarem só, para não baterem cabeça depois. Para quando vocês começarem a advogar, lembrar de mim. Falar, professor, vocês não vão saber mesmo, vocês não vão lembrar de tudo. Mas pelo menos vocês terem aquela sensação de já ouvir falar isso em algum lugar. Porque o que faz a gente estudar na advocacia é esse tal de... Para mim é assim. Eu já ouvi falar isso em algum lugar. E aí eu vou buscar, aí eu vou no livro, eu vou no Google, eu vou me virando. Então, sempre a minha vida foi assim. Eu já vi falar isso em algum lugar. Aí eu leio muita coisa, tal, não sei o quê. Aí você vai buscando na memória, né? Puxa, mas eu não me lembro onde é. Aí você começa a pesquisar em livro, joga no Google, tal, fala, é isso mesmo, achei, tem uma lei assim.
tem uma lei assado, tem um modelo desse jeito. Então, a intenção não é que vocês saiam craque do laboratório ou nas aulas de direito de trabalho. Puta, sair sabendo tudo de direito de trabalho, vou gabaritar na UAB. A intenção é que quando você chegue na UAB, na carreira profissional, você fala, puta, eu já ouvi isso em algum lugar, entendeu? Não sei se foi com o Lúcio, não sei se foi com alguém, mas isso eu já ouvi. Eu preciso correr atrás agora para saber qual é a fonte. Vocês não vão lembrar da fonte, mas pelo menos ter ouvido falar é importante. Ter essa memória assim, do ouvir dizer, ouvir falar, já é legal, assim, sabe? Mas, enfim. Então, aí voltando aqui para a nossa aula, são os pressupostos intrínsecos da nossa contratação coletiva, né? Desculpa, da nossa contratação coletiva. Exatamente, que é a definição dos acordos e convenções coletivas. Então, é de suma importância porque a gente falou dos efeitos disso, né? Que são os efeitos erga omnes e que impactam em todos os contratos individuais de trabalho. Aquilo que é negociado em convenção impacta, torna-se direitos e obrigações nos contratos individuais de trabalho. E aí, com relação a isso, não há sombra de dúvidas, né? Que a gente sabe que vai impactar no contrato individual de trabalho, criando direitos e obrigações. Por isso, da importância de você estudar acordo e convenção coletiva. Até porque, se você postular algo como advogado, você tem que conhecer o acordo e convenção coletiva daquele que você está defendendo o direito, né? Se você está atuando no lado de um metalúrgico, você tem que buscar a convenção coletiva. Se você está atuando com relação a um comerciante, você vai na convenção coletiva. Porque pressupõe-se e subentende-se que lá tem um patamar de direitos melhores ou mais valorados do que está na convenção, do que está na legislação ou no próprio artigo da Constituição Federal. Um adicional de 70%, um adicional de 80%, uma cesta básica e um ticket de refeição que não tem na legislação. E você vai buscando esses subsídios em convenção coletiva. Por isso a importância de conhecer a convenção coletiva e os acordos coletivos. Porque vão definir absolutamente direitos que vão trazer regras para o contrato individual de trabalho. De maneira que, para você descobrir se na relação individual de trabalho aquilo está correto ou não, além de você verificar a lei, você tem que verificar a convenção e o acordo coletivo, né? Bom, aí os pressupostos intrínsecos que estão dentro, né, da convenção coletiva, a gente falou, ou a gente vai falar, que é o consenso e a causa. A causa é aquilo que motivou a negociação. E aí sempre tem a história do conflito, né? Que é aqueles meios de solução de conflitos extrajudiciais ou judiciais. E o conflito surge de acordo com interesses conflitantes de ambas as partes, que aí vamos imaginar sempre o sindicato dos empregadores de um lado e o sindicato dos empregados de outro, né? Isso que vai dar sempre a geração de conflitos de interesses, porque são interesses antagônicos. Um quer melhorar o seu patamar de direitos e o outro quer reduzir o patamar de direitos. Essa é a luta lá do Capital e Trabalho, da história do Karl Marx lá. Um filme bastante legal para entender um pouco essa natureza do direito do trabalho é o filme do Karl Marx, lá existia na Netflix, deve ter no YouTube, né? Ele conta lá mais ou menos a filosofia de Karl Marx bem de forma reduzida. Ele fala lá mais ou menos dessa dicotomia entre a exploração do trabalho humano na Revolução Industrial e a luta do capital. Então, é bem legal assistir o livro para a gente se localizar com relação ao direito do trabalho, nesse contexto todo, vamos dizer assim, né? Então, consentimento não apenas dos contratantes, mas também dos seus representados. E aí que eu falei para vocês semana passada. Toda negociação e toda luta de direito não parte basicamente da diretoria do sindicato. Não é a diretoria que escolhe o melhor direito. Talvez ela opine qual o melhor direito, ou qual a melhor luta, ou qual o melhor interesse. Mas, efetivamente, a diretoria, ela resume, ou ela acolhe, ou ela converge todos os interesses da sua categoria, representado no momento da assembleia. E aí a gente fala em representatividade. Quando eu, diretor de sindicato, ou o meu sindicato,
consegue externar ou lutar pelo aquele direito que está no senso comum de todos, e por isso que a gente do consenso de direitos individuais homogêneos, coletivos, etc. e tal. Então, quando a gente consegue ter essa percepção, a gente materializa esse interesse das pessoas através de uma Assembleia Geral. Eu, no sindicato, sindicato, eu não vou resolver isso sozinho. Eu, como diretor, eu não tenho esse poder todo. Aliás, poder algum eu tenho. É um processo muito democrático, inclusive. Porque você elege pessoas na diretoria, né? E essas pessoas conduzem o sindicato, mas na luta de interesses e melhorias de condições de trabalho, tudo há que se passar por Assembleia Geral dos Trabalhadores. Tanto é assim que a história do PDV, do Plano de Demissão Voluntária, até um tempo, sempre o Judiciário Trabalhista disse o seguinte: o PDV não dá quitação do contrato de trabalho, Plano de Demissão Voluntária. E essa jurisprudência veio se fortificando no TST por muitos e muitos anos. Até o momento em que isso muda de paradigma. Até o momento em que isso muda de paradigma. E passam a entender da seguinte forma. Não, peraí, o STF começa a dizer assim: se houve a formação de um plano de demissão voluntária sempre através de acordo coletivo de trabalho, que é o que vai acontecer com a Ford lá, não um plano de demissão voluntária. Mas quais os benefícios no fechamento da Ford, que a Ford vai garantir aos trabalhadores, por exemplo, e da LG? Provavelmente vai sair dali um acordo coletivo, que é sindicatos dos empregados e empresa do outro lado. É acordo, não é convenção. E aí, eles vão negociar direitos e vão levar para uma assembleia para fazer a aprovação desses direitos que serão negociados. Até um determinado momento da nossa vida jurisprudencial, vamos dizer assim, o TST reconhecia que essa negociação para plano de demissão voluntária, por exemplo, não dava quitação geral. Só quitava as verbas que estavam discriminadas no termo. Depois de um tempo, o STF, coisa de 4, 5, 6 anos aí, começou a entender numa ação que foi de uma bancária do Banrisul, alguma coisa assim, de Santa Catarina, sei lá, que ela recebeu o PDV, depois ela reclamou outros direitos na Justiça do Trabalho, a ação dela foi parar no STF, e o STF disse justamente, falou na decisão, falou da autonomia da vontade coletiva, autonomia da vontade privada coletiva, que a Constituição chancela e reconhece, privilegia a autonomia da vontade coletiva, e disse o seguinte: essa autonomia da vontade coletiva ela é representada ou ela é consequência da Assembleia Geral dos Trabalhadores em assembleia. Portanto, se o sindicato leva àquele julgamento daquele interesse, ou melhor dizendo, a decisão daquele interesse, que seria, no caso específico, o plano de demissão voluntária, a uma Assembleia Geral, e por através da Assembleia Geral decide todo o grupo de trabalhadores que aquele PDV está valendo e da quitação geral ao contrato de trabalho, não há mais nada a se reivindicar com relação ao PDV. Então, isso que foi passado a ser entendido com relação ao Supremo Tribunal Federal para os planos de demissão voluntária, desde que tenha a Assembleia Geral dos Trabalhadores e desde que todo o processo dentro do sindicato tenha sido formalizado de forma regulamentar. Então, hoje é muito difícil você discutir plano de demissão voluntária, outros direitos, quando o próprio trabalhador assinou o plano de demissão voluntária. Por conta disso, porque o STF reconheceu um consentimento da categoria, representado na Assembleia Geral, autonomia da vontade privada coletiva. Então, se a categoria e o grupo de trabalhadores definiu daquela forma, há que se respeitar aquilo que foi definido, não podendo ir a juízo qualquer outra discussão quando o trabalhador assina o plano de demissão voluntária. E aqui fala a materialização desse consenso e causa em Assembleia Geral, em Assembleia dos Trabalhadores. O artigo 612, ele vai trazer que os sindicatos só poderão celebrar acordos e convenções coletivas
por deliberação em assembleia. Então, isso está dito na lei. Especialmente convocada para esse fim. Então, eu formo um instrumento de contratação coletiva junto, numa mesa de negociação, junto com os dois sindicatos que representam trabalhadores e empregadores, e a gente leva as cláusulas todas para uma Assembleia Geral. Ah, professor, mas tem 50 cláusulas lá. Tudo bem, se os caras quiserem ler 50 cláusulas, a Assembleia pode demorar 10 horas, mas tudo bem, eles têm que deliberar sobre aquilo. E o sindicato convoca todos os trabalhadores da sua base territorial, da sua categoria, para ver se aprovam as cláusulas ou não, por meio de votação. Cláusula 1, aumento de salário de 10%. Quem que aprova e quem não aprova. Tantos levantam a mão, e assim por diante. Isso vai revelar, isso é retratado numa ata de assembleia, quer dizer, o sindicato que é responsável faz isso, de maneira a você demonstrar que houve um consenso de toda a categoria com relação àquilo que está em acordo com a convenção coletiva, justamente representando a autonomia da vontade coletiva privada de todos aqueles trabalhadores. E aí o 612, ele traz uma regrinha aqui, ó. Dependendo da validade da mesma, do comparecimento em votação, em primeira convocação, 2/3 dos associados às entidades, se tratar de convenção, e dos interessados no caso de acordo, 1/3 dos mesmos. Então, 2/3 de sócios para a convenção coletiva e 1/3 de presença para os sócios para o acordo coletivo. O quórum de comparecimento de votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 associados. É uma regrinha de assembleia, como o estatuto de condomínio, qualquer outra coisa que determina um quórum mínimo lá, ponto final. Não tem muito o que se discutir com isso. A causa tem que ser lícita, como é a história do negócio jurídico. Aliás, ontem vocês tiveram aula do professor Xixão? Uma aula extra aí que conta ponto, alguma coisa, sobre negócio jurídico? É o grupo de estudos dele, de negócio jurídico. Beleza, então. E aí as meninas lá do sexto semestre falaram para mim, vai ter uma curso social sobre negócio jurídico e tal. Aí eu até fiz um comentário, elas estão no sexto semestre, né? Pergunta para ele com relação a erro, a vício de consentimento, enfim, né? Algumas coisas lá. Que muito aqui são aplicáveis aqui também, né? Então, causa lista, o objeto idôneo, o conflito deve refletir a adequação dos interesses profissionais e econômicos, legitimidade de parte. É muito aqui que a gente fala que é o diálogo entre ramos do direito, né? Porque realmente é isso, a gente não pode pensar o direito em ramos separados. Na verdade, são ramos separados, mas que muitas vezes eles se conversam em determinados momentos. Tanto é que o artigo 8º da CLT permite eu invocar um direito material de outro ramo do direito, como o artigo 769 permite eu invocar um direito processual de outro ramo do direito, e o artigo, se não me engano, 889, permite eu invocar algum instituto de execução de outro ramo do direito, quiçá o Código de Processo Civil e a Lei de Execuções Fiscais. Então, sujeitos do sindicato, nós já vimos que são sindicatos, federações e confederações, e aí temos o sindicato da categoria, né, nesse consenso, nessa causa aí, sindicato da categoria econômico, do outro lado, né, e as empresas, no caso de acordo coletivo. Então, o que é mais importante aqui do pressuposto intrínseco é a história da Assembleia. Assembleia Geral de Trabalhadores, para chegar a um consenso comum daquilo que você vai ser contratado ou vai ser negociado em acordo e convenção coletiva. Então, não tem muito erro isso. Isso que é o pressuposto intrínseco, é o consenso e a causa. O que levou àquela negociação e o que eles vão decidir sobre aquilo que se está em conflito de interesses. O artigo 8º da Constituição Federal, lá no inciso 6º, fala lá, é obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas, nós já vimos isso. Então, categoria não organizada por sindicatos, sujeitos são federação e confederação. Nós já vimos isso semana passada também. Eu cheguei a ler alguma coisa a respeito disso. Aí eu falo aqui, no artigo 612,
também acho que eu já li isso para vocês, mas vou ser um pouco repetitivo aqui, né? Ele fala lá, as federações e na falta as confederações representativas da categoria econômica e ou profissional poderão celebrar convenções e acordos coletivos para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas nos sindicatos, no âmbito das representações. Se eu tenho um sindicato inorganizado, mas eu tenho confederação e federação, a federação assume, e na falta da federação, a confederação assume a negociação coletiva e a celebração do negócio coletivo, ou da contratação coletiva, ou da convenção coletiva, ou do acordo coletivo. Né? É isso que o parágrafo 2º do 612 está dizendo. Os empregados do âmbito da empresa, quando o sindicato negar-se a negociar com a empresa ou não o fizer, poderão celebrar acordo coletivo conforme procedimento do artigo 617. Esse artigo 617 eu acho bastante interessante, que diz assim, os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho, portanto, empregados querendo celebrar acordo com a empresa, darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato representativo da categoria econômica. Isso daqui, o artigo 617, é uma arma para os trabalhadores de uma determinada indústria sem precedentes, porque o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, independente de você ter ou não um sindicato, você pode começar um processo de negociação. O fato é que quem tem legitimidade para assumir essa negociação é o sindicato. O problema é que a gente não vai deixar vocês no vazio. Se porventura esse sindicato não quiser negociar, então esse grupo de trabalhadores notifica o sindicato lá, dizendo, olha, nós temos interesse em negociar tais questões aqui. E esse sindicato não quiser negociar essas questões, a gente tem uma questão em que essas pessoas, esse grupo de pessoas, pode assumir a negociação. Olha que interessante. Há uns anos atrás, eu estava até no mestrado quando isso aconteceu, há uns anos atrás, estava tendo um problema na GM, em que a GM, inclusive, ela disse que sairia de São José dos Campos, né? Por conta de todo o movimento sindical, de tanto problema, que ela pararia de... Isso tem notícia, inclusive, na Vanguarda, se procurar no YouTube, acha. Ela pararia de investir na planta de São José, acabaria com a planta de São José dos Campos e começaria a investir na planta de Gravataí. Porque ela estava meio que revoltada com as questões sindicais, que basicamente é isso, havia outras situações. E naquele momento, aí a GM falou que ia colocar os trabalhadores, que havia uma crise implantada em 2014, a GM disse que ia colocar os trabalhadores em layoff, né? Que é aquele suspensão do contrato de trabalho, com pagamento de parte do governo, bolsa, qualificação, aquela coisa toda. E aí a diretoria do sindicato levantava uma bandeira dizendo o seguinte, espera aí, não é isso não. A GM está forçando o layoff, só que a GM faturou não sei quantos milhões esse ano, a GM está vendendo não sei quantos mil carros por mês, a GM não sei o que lá tal. E um grupo de trabalhadores destacado do sindicato veio à Vanguarda, veio à televisão e disse assim, olha, não é isso. A gente, porque aí a GM ameaçou, falou, olha, se não der o layoff, eu vou mandar embora, ponto final. Ou eu tiro a unidade de São José. Inclusive, teve até um movimento dos comerciantes de São José dos Campos, mandando carta para o sindicato, pedindo, pelo amor de Deus, né? Eu não lembro qual era o conteúdo da carta, mas teve um movimento da Associação dos Comerciantes de São José dos Campos, mandando carta para o sindicato, falou, pelo amor de Deus, deixa fazer o layoff, alguma coisa nesse sentido, né? Se a GM realmente sair de Taubaté, a coisa complica para nós. De São José, a coisa complica para nós aqui, né? E um grupo de trabalhadores, não concordando com a postura do sindicato, foi até apareceu na Vanguarda e tudo mais, e disse, olha, a gente quer o layoff sim, a gente concorda com o layoff. A gente prefere o layoff
ao invés de ficar desempregado. Então, eles poderiam, de repente, assumir uma negociação de imediato, só que eles não teriam legitimidade para formar um acordo coletivo nem convenção coletiva, porque eles não são diretoria do sindicato, é apenas um grupo de trabalhadores. Só que, numa outra perspectiva, eles fariam o seguinte, eles assumiriam o início de uma negociação, notificariam o sindicato de, olha, estamos negociando tais condições de trabalho. Se o sindicato, porventura, se negasse a não negociar, eles poderiam assumir essa negociação, inclusive assinar o acordo coletivo em nome desse grupo de trabalhadores. É isso que, basicamente, o artigo 617 está dizendo. Foi uma maneira de que o próprio legislador arrumou para as pessoas se organizarem e reivindicarem os seus direitos quando o sindicato simplesmente se nega nessa negociação. Foi isso que aconteceu aqui com o artigo 617. Então, ele fala lá no parágrafo 1, expirado o prazo de 8 dias sem que o sindicato tenha desincumbido do encargo, passou aqui, sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento à federação, a que estiver vinculado ao sindicato, e, na falta dessa, a correspondente confederação, para que no mesmo prazo assuma a direção dos entendimentos. Esgotados esses prazos, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. Então, 617, combinado com 618, fala, o grupo de trabalhadores inicia uma negociação, comunica o sindicato para tomar partido nessa negociação, tomar partido no sentido de ele assumir a direção dessa negociação, o sindicato se nega, eles comunicam federação, comunicam confederação, ambos se negam, e eles podem ser legitimizados como esse grupo de trabalhadores a formar um acordo coletivo. E aí fala ainda lá, para fins de deliberar o acordo coletivo, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral, diretamente os interessados sindicalizados ou não, nós temos o artigo 612. Isso, obviamente, se a confederação, federação ou o próprio sindicato assumiu a negociação. Aí volta a regra da Assembleia Geral lá. Mas é lógico, se eu sou do grupo de trabalhadores, nem o sindicato assumiu a negociação, nem a confederação, nem a federação, eu, para ter força, não vou ficar eu mais 3 reivindicando aquilo, né? Eu tento reunir a Assembleia, mesmo que não formalizada nos termos do artigo 612, eu tento reunir todos os trabalhadores para ganhar voz aquilo que eu estou reivindicando. O campo de aplicação das convenções coletivas. O campo de aplicação diz respeito aos sujeitos com a qual a norma coletiva será aplicada, quanto às pessoas e o campo geográfico. Já adianto que o campo geográfico está bem relacionado ao princípio da territorialidade que a gente já falou aqui. Quanto às pessoas, no Brasil, as normas coletivas atendem a todos os trabalhadores, é o efeito erga omnes, não existem aquelas cláusulas daquelas expressões americanas lá que a gente já viu, de excluir só os associados, de incluir quem se associar, enfim, é para todo mundo, seja sócio ou não. Então, é o efeito erga omnes da convenção coletiva num aspecto subjetivo, né? Então, atinge todos os trabalhadores e empregadores da categoria. Isso é importante que se diga. Porque, às vezes, vocês podem atender uma pessoa que, por exemplo, tem um comércio pequeno, é uma hamburgueria pequena que tem 2 funcionários. Aí o cara fala, mas nem participei desse negócio de assembleia, nem fui na reunião do sindicato dos lanchonetes, das lanchonetes do estado de São Paulo. Não me interessa, o efeito é para todo mundo. Inclusive, eu tinha um professor que dizia o seguinte, que a gente teria que criar negociações coletivas diferenciadas para o tamanho da empresa. Pegar uma convenção para ME, o Sindicato do Comércio faz isso. Na mesma convenção, ele distingue o que é ME individual, para efeito de piso salarial, cesta básica, ticket refeição, mas não são todas as categorias. Imaginem vocês, se vocês querem abrir uma hamburgueria, se vocês teriam o mesmo poder econômico, por exemplo, que um McDonald's da vida. Imagine, você tem que pagar o mesmo adicional de horas extras que o McDonald's. Você tem que pagar os mesmos benefícios que o McDonald's.
a margem de lucro dele é X, a sua é X menos 1, não me interessa. A convenção coletiva serve para todo mundo. Poucos sindicatos distinguem nessa negociação coletiva, o Sindicato do Comércio faz isso, pisos salariais e benefícios, distinguindo entre tamanho de empresa, se é empresa de micro, pequena, ME, se é EPP, empresa de pequeno porte, etc. E tal. Poucos sindicatos fazem isso. Bom, quanto às pessoas, né, o fundamento, que é o efeito erga omnes, pega todo mundo, independente que está ou não associado ao sindicato, está no artigo 8º, inciso 3º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 611, parágrafo 1º da CLT. Tá? Esse negócio do princípio da territorialidade eu posso perguntar de novo na questão da prova. Gosto bastante do princípio da territorialidade. Imagine uma situação de um dissídio individual em que um trabalhador... Olha só que exemplo legal. Imagine uma empresa que ela tem uma matriz em São Paulo. E aí, ela tem uma matriz em São Paulo e ela ganha, sei lá, ela contrata vigilante para trabalhar numa indústria X em Taubaté. Os trabalhadores de Taubaté são representados, os vigilantes de Taubaté são representados pelo Sindicato dos Empregados em Vigilância Patrimonial e Armada de Segurança Privada de São José dos Campos. A base do Sindicato de São José dos Campos vai até Taubaté, pega um pouco da Serra da Mantiqueira e um pouco do Litoral Norte. Isso está na convenção coletiva deles lá. Eu estou afirmando para vocês. Só que aí o cara vem para Taubaté e a matriz dele, vamos mudar, não é São Paulo, vamos colocar na Bahia. Ao invés dele aplicar, e aí eu já estou até entrando um pouquinho naquele âmbito geográfico aqui, mas olha a perguntinha legal para o prova. Ao invés de ele aplicar a convenção coletiva do Sindicato dos Empregados de Vigilância e Segurança Patrimonial de São José dos Campos, ele aplica da matriz em que ele está sediado, na Bahia. E na hora que você confronta as duas convenções coletivas, você vê que a nossa, de São José, ela é um pouco mais benéfica. Não porque nós somos melhores, não é isso. Porque leva-se em consideração o custo de vida local, uma série de coisas, como é o critério de estabelecer o salário mínimo. Então, se eu partir dessa perspectiva, eu aplico, ou se eu pensar nisso, eu poderia entrar com uma reclamação trabalhista reivindicando a aplicação das cláusulas de convenção coletiva do Sindicato dos Empregados de Vigilância e Segurança Patrimonial de São José dos Campos? Ponto 1. Ponto 2. Seria a minha ação provavelmente julgada procedente ou improcedente? A empresa está aplicando a convenção coletiva lá da Bahia, princípio da territorialidade. A gente pode pensar nisso e vai chegar ali no âmbito geográfico. Uma boa pergunta de prova para a gente fazer. Tá? Mas, enfim, voltando aqui, eu não vou ler para vocês o artigo 8º nem o artigo 611, mas tudo bem, a gente vê lá, os sindicatos cabem a defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, inclusive questões judiciais e administrativas. E, portanto, daqui eu extraio a eficácia da negociação coletiva ou os efeitos erga omnes, porque aqui não fala no artigo 8º se é para sócios ou não sócios. É para todo mundo. São interesses coletivos e individuais da categoria. E não diz se é para sócios ou não sócios. As convenções coletivas e acordos de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Então, a convenção coletiva e suas cláusulas impactam diretamente no contrato individual de trabalho. É facultado aos sindicatos representativos da categoria profissional celebrar acordos com mais uma empresa da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes das respectivas relações de trabalho. É eficácia erga omnes. Resumindo aqui, eficácia erga omnes atinge a todos, sendo sócios ou não, na perspectiva do trabalhador e do empregador, porque
Bares, hotéis, restaurantes, eu não chamo lá o Lúcio, que tem hamburgueria, eu não chamo o Zé, que tem a outra lanchonete. É para todo mundo, seja sócio ou não. E também para os trabalhadores, é para todo mundo que trabalha, nos empregados do segmento de bares, hotéis e restaurantes. Ponto. Tá? Então, essa é a eficácia erga-omnes. O princípio desculpa, mas a aplicação no âmbito geográfico respeita a base territorial do sindicato, ponto final. Princípio da territorialidade. É o exemplinho que eu dei lá. Você contrata uma pessoa para trabalhar como vigilante aqui, ao invés de você respeitar a convenção coletiva do âmbito geográfico em que essa pessoa está trabalhando, você aplica a convenção coletiva de outro local sob a alegação de que sua matriz da sua empresa é na Bahia. Então, os efeitos da negociação coletiva estão descritos à base territorial do sindicato, princípio da territorialidade. Portanto, se a pessoa trabalha em Taubaté, eu tenho que respeitar a convenção coletiva dos empregados e dos empregadores daquele segmento de Taubaté, que no caso é o sindicato, por exemplo, dos vigilantes de São José dos Campos. Artigo 8º e inciso 1 da Constituição Federal. Base territorial não pode ser inferior ao município. Princípio da territorialidade. Certo? Princípio da territorialidade. Bom, aí o conteúdo das convenções coletivas e acordos coletivos. É uma série de cláusulas e condições que contém o instrumento celebrado entre as entidades sindicais. Então, isso não tem muito o que dizer. Você pega interesses conflitantes. Pensem que a gente está lá na negociação ainda, a gente não formou a contratação coletiva. Acordo ou convenção coletiva. Você pega interesses conflitantes. De um lado, eu tenho interesses profissionais ou dos trabalhadores, e do outro lado, eu tenho interesses econômicos ou dos empregadores. Há um conflito de interesses. Um que quer reduzir e o outro que quer melhorar. Nessa negociação, a gente já pega as convenções que já foram feitas no passado. E dentro dessa questão, a gente pega o que a gente quer reduzir, quer melhorar, daquilo que a gente já conquistou no passado. Por isso que a gente acaba repetindo os textos legais, melhor dizendo, os textos convencionais das convenções passadas, porque a gente vai ver que o prazo de vigência de convenção é 2 anos para as cláusulas econômicas, 1 ano para a cláusula econômica e 2 anos para as cláusulas sociais. Então, a gente pegou lá e sentou de novo numa mesa de negociação. Nessa mesa de negociação, a gente redige todas as cláusulas, novamente. Só que aí elas vão retratar aquilo que um tem interesse e aquilo que o outro tem interesse. Aquilo que um tem interesse, a redução do intervalo, a redução do adicional noturno, a redução das horas extras. Aquilo que o outro tem interesse. A redução, o aumento do salário, o aumento do adicional. E isso vai estar na cláusula do adicional de horas extras. O sindicato dos empregadores propõe uma redução de 80% para 70%, e eles colocam geralmente a motivação. Em razão da pandemia, a crise instalada econômica, enfim. Os sindicatos trabalhadores propõem a manutenção do adicional de 80%. E por que eles propõem os dois interesses? Primeiro, para demonstrar que há um conflito de interesse na cláusula, senão não teria sentido você fazer esse momento da convenção coletiva. E segundo, que se a negociação não for frutífera, as partes podem ajuizar o dissídio de natureza econômica no Tribunal Regional do Trabalho, que sobre aquele conflito de interesse que está escrito e expresso no seu instrumento coletivo, o desembargador vai dar uma sentença normativa, vai dizer o que prevalece naquele interesse ali. Então, qual é o conteúdo? São cláusulas, que é como contratação coletiva, então, portanto, eu faço referência às cláusulas, que trazem direitos e obrigações e deveres para ambas as partes, ou sejam, condições. E que refletem interesses antagônicos. Um pelo lado profissional, que é a melhoria da condição social do trabalhador, que é o que se espera que o sindicato busque,
e o outro pelo lado patronal, ou que representa o econômico, ou que representa, para o Karl Marx, por exemplo, naquele contexto de Revolução Industrial, ou que representa o capitalismo. Né? Então, são interesses antagônicos. A negociação não pode trazer prejuízo real ou aparente aos trabalhadores, porque poderia até sofrer uma condição de nulidade ou anulação pelo Ministério Público do Trabalho, tendo por base as condições de trabalho definidas na legislação. Então, de maneira que eu tenho que pegar a negociação e olhar o artigo 7º e sempre respeitar aquela limitação. É como se o artigo 7º fosse um quadro e a negociação tivesse que estar dentro do quadro, não pudesse ultrapassar as margens daquele quadro. Há muita discussão na doutrina, e no mestrado se discutia muito isso, do seguinte: professor, o que o artigo 7º possibilita de negociação? Se eu defendo que tudo tem que estar dentro do artigo 7º, ou melhorar e nunca diminuir, porque o artigo 7º é o mínimo da condição do trabalhador, o que eu posso flexibilizar numa negociação? Realmente, para esta pergunta, eu não tenho uma resposta. E não sou só eu, não. É a Mauri Mascaro, os papas aí do direito do trabalho. Quase que ninguém tem essa resposta. Mas eu poderia dar uma resposta para vocês. Eu acho que o mínimo a gente já tem o que está na Constituição Federal. Então, isso tem que ser respeitado, ponto final. Reduzir nunca pode. Aumentar sempre pode. A Constituição traz em 3 exceções, que vocês já viram no 6º semestre, que é jornada de 8 horas e 44 semanais, salvo acordo ou convenção coletiva, turno ininterrupto de revezamento com jornada de 6 horas e 36 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva. Tudo que é salvo acordo ou convenção coletiva, que estão nos incisos do artigo 7º, é norma que permite a flexibilização do direito do trabalho, através sempre de negociação coletiva. E redução de salário através de acordo ou convenção coletiva, com redução de jornada, obviamente. São, então, 3 incisos que permitem uma flexibilização através da atuação do papel do sindicato para flexibilizar o direito. Os outros não têm essa possibilidade. Aí, a ciência do direito vai ter que se desdobrar nesse sentido. Tudo que tem relação com interesses, direitos individuais, direitos diretos ou indiretos dos empregados e dos empregadores e não contravém o ordenamento jurídico pode ser pactuado, é o que eu estou dizendo. Pois este é o objetivo da contratação coletiva, sendo, pois, totalmente pertinente a sua utilização para regulamentação ou regulação de tudo o que se quiser a respeito dos integrantes da relação capital-trabalho. Se tiverem interesse, acho legal assistir o filme do Karl Marx lá. Não sei se é a vida de Karl Marx, eu vou ver até se está na Netflix isso depois. Mas é bem interessante, assim, só para vocês situarem o contexto de Revolução Industrial, o que ele acha como filósofo. É um pouquinho chatinho, paradinho o filme, não é um filme dinâmico, mas é um filme que enriquece bastante. As cláusulas negociadas podem ser obrigacionais e normativas. Obrigacionais é que provavelmente gera direitos e obrigações, e normativas são aquelas que poderiam demandar um dissídio jurídico, de interpretação, enfim. Essa é a definição e a classificação que eu copiei do Amaury Mascaro do Nascimento. Então, obrigacionais são cláusulas direcionadas apenas aos signatários da conversão ou acordo coletivo. Eu coloco aqui, por exemplo, um exemplo de cláusula obrigacional, vigência da convenção coletiva. Então, a convenção coletiva tem uma vigência do dia 1º de janeiro de 2020 até o 1º de janeiro de 2022. Todo mundo que assinou a convenção coletiva tem que respeitar essa cláusula obrigacional. A forma do artigo 613. E aí eu vou pegar o artigo 613 aqui para vocês. Então, olha lá. As convenções e acordos coletivos deverão obrigatoriamente conter, tá vendo? Ó, o conteúdo de que tem que ser.
designação de sindicato, prazo de vigência. Quer ver? Para ficar mais dinâmico, eu vou compartilhar uma convenção coletiva aqui do sindicato em que eu atuei muito tempo, que é a dos vigilantes. Espera só um minutinho. Olha lá, pessoal, ó. Olha lá, se vocês lerem o artigo 613, quais são o que tem o conteúdo da convenção coletiva, qual a forma da convenção coletiva, tá vendo, ó? Neste caso aqui, ó, sindicato das empresas de segurança privada. Então, sindicato da categoria econômica. E, ó, de todas as empresas do estado de São Paulo. Olha, a negociação foi feita com quem? Sindicato dos Empregados de Vigilância e Segurança de São Paulo. Barretos e região. Bauru, Campinas. Por quê? Por conta do princípio da territorialidade. Cada sindicato dos empregados está distrito ao menos a um município. Por isso que os sindicatos empregados aqui, ó, Guará e região, Jundiaí, e assim vai, ó, Limeira e região, mais de um município. Aí aqui vai, por exemplo, Vale do Ribeira, que é lá indo para Curitiba. Que mais? Aqui, Santo André. E assim vai, São José dos Campos. Tá vendo? Então, cada um respeita. Data da vigência. Olha a vigência dessa convenção coletiva. 1/1 de 2021 a 31/12 de 2021. A vigência por um ano. Vigência por um ano. E aqui, olha que legal isso daqui. Isso daqui, muito advogado não se atenta, porque nem sempre vem descrito, você não sabe qual a base territorial. Se eu ler aqui, por exemplo, para vocês, ó, sindicato, quem negociou lá? Vamos ver se São José dos Campos está aqui. Então, já mostrei aqui, ó. Houve uma negociação, o sindicato de São José dos Campos participou dessa negociação. Se eu ler para vocês aqui, Sindicato dos Empregados e Empresas de Vigilância e Segurança de São José, CNPJ tal, assinado pelo presidente fulano de tal. A minha pergunta é o seguinte, eu consigo identificar qual a base territorial desse sindicato? Só pela leitura disso daqui? Não consigo. Aí eu preciso ir lá no site do sindicato para saber quais os municípios esse sindicato representa ou ele está no seu âmbito geográfico. Aí eu vou lá no site, eu vou no Ministério do Trabalho, aí eu vou em um monte de local que eu consigo tirar essa informação pela internet. Só que é o seguinte, eu tenho um jeito também fácil, mesmo que eu não saiba qual é o sindicato que representa, eu tenho um jeito fácil de descobrir aonde eu estou localizado, aonde essa convenção coletiva se aplica. Olha só, abrangência. Todos os municípios em que essa convenção coletiva se aplica. Ó, todos os municípios, inclusive lá embaixo tem, ó, Taubaté, quer ver? Ó, Taubaté, ó, Taubaté. Então, quando eu for lá ler o artigo 613, eu vou perceber que, por exemplo, aqui eu tenho a qualificação dos sindicatos, eu tenho a abrangência, eu tenho várias questões aqui que estão respeitando a forma do artigo 613 da CLT. A minha internet está travando aí, pessoal? Não. Não? É que meu computador aqui está dando... Está travado aqui. Espera aí. Voltou? Professor, já estava normal aqui. É aqui para mim que está travando.
Sei lá o que está acontecendo aqui. Bom, e aí nós temos todas as formas do artigo 613 lá sendo respeitadas numa convenção coletiva. Então, categorias, condições ajustadas, normas de conciliação, enfim, tem uma série... Multa. Geralmente as convenções coletivas trazem multa, que muitos advogados acabam não percebendo. Isso tem que ser postulado numa reclamação trabalhista. Por exemplo, tem lá a multa. Multa de 2% ao dia sobre o salário, no caso de descumprimento de qualquer cláusula dessa convenção. O empregador não forneceu cesta básica. A convenção coletiva determina que mande pagar a cesta básica. Pede a multa. Pede a cesta e a multa. Não tem outro jeito. Você tem que pedir. Mas tem cláusulas que são... O pessoal está travando muito aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu arrumo aqui isso daqui. Vocês estão me escutando? Perfeito. Tá normal, professor. O meu computador aqui está dando B.O. aqui, mas vocês estão me escutando bem. Porque a mulher da Dell, você sabe que a OAB tem um convênio com a Dell, né? Eu sempre compro computadores dele lá. O senhor deu uma sumida.